Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriacop e esse é o podcast da Palavras sobre Educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio o Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo mais uma vez. Olá, Felipe, tudo bem? Mais uma conversa aqui. Além do Leandro, temos também aqui a presença da Esther Vitória, que também faz parte da equipe de comunicação da Palavras. Então, Esther, seja aqui bem-vinda também. Oi, muito bom estar de volta em outro episódio. E hoje conversaremos com a Renata Bertazzi Levi. Renata é pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, também na Universidade de São Paulo. É formada em Nutrição pela PUC Campinas, com mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também atuou no desenvolvimento da segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar justamente sobre o Guia Alimentar e também sobre a comida chegando nas escolas. Então, Renata, seja aqui bem-vinda a esse programa. Obrigada, Felipe, obrigada, Leandro, obrigada, Esther, é um prazer conversar com vocês. Estou à disposição. Bom, então para a gente estar dando aqui início para essa nossa conversa, você pode falar para a gente, explicar para a gente, para os nossos ouvintes, né? O que é esse guia alimentar para a população brasileira, para que ele serve, e também como você acabou entrando, né, nesse processo da reedição do guia. Então, seja bem-vinda. Muito bem. O guia é um documento oficial do Ministério da Saúde, né, com informações e recomendações sobre alimentação que visam proteger a saúde dos indivíduos, das famílias, da comunidade, da sociedade em geral, né, para um futuro melhor, né? Então, assim, a ideia do guia é trazer recomendações para a população, né, sobre alimentação saudável, como se alimentar de forma adequada. Esse é a segunda edição do guia. Eu cheguei a participar bem brevemente da primeira, eu acompanhei a publicação da primeira, e essa segunda edição foi uma reformulação da primeira edição, ela foi completamente reformulada. A primeira edição tinha um foco completamente diferente, só em nutrientes. Até o público-alvo da primeira edição eram os profissionais da saúde, não a população em geral. Então, quando a gente fez a segunda edição do guia, quando a gente elaborou esse guia, foi uma revolução, né? A gente alterou por completo a maneira de como a gente se relacionava com a alimentação. O novo guia é um guia que tem uma visão muito mais holística do que é uma alimentação. Então, ela não entende a alimentação, ele não entende o alimento como um mero carreador de nutrientes. O alimento é muito mais que isso, a alimentação é muito mais que isso, ela tem um contexto muito maior, ela envolve relação, né, relações sociais, relações entre as pessoas, ela envolve cultura, ela envolve afetividade, ela envolve prazer. Então, eu acho que esse guia teve a coragem de olhar para todos esses aspectos da alimentação. Como eu fui cair nesse guia, né? Eu faço parte de um grupo que desenvolveu uma classificação de alimentos que chama NOVA, né? A nova classificação de alimentos, que ela classifica os alimentos em função do grau de processamento a quais eles são submetidos e o propósito desse processamento, né? Então, o guia alimentar, ele usou as evidências que a gente tinha científicas dessa classificação, né, o efeito dela na qualidade da dieta, o efeito dela nos desfechos de saúde. Em função disso, né, dessa evidência científica, se formulou uma política de saúde que considerava esse aspecto, né? Então, eu sou parte disso porque eu sou parte do desenvolvimento da classificação, e o guia o guia tem na base dele a classificação. Então, assim, as recomendações do guia consideram essa classificação de alimentos para ser realizada. É meio por isso.
O guia foi uma construção super coletiva, né? Apesar de eu ter trabalhado, o grupo a qual eu pertenço, ter coordenado, né, a formulação do guia, foi uma construção muito coletiva, foram várias oficinas e cada uma dessas oficinas foram acionados diferentes atores da sociedade civil, do Conselho Regional e Federal de Nutrição, de outras universidades. Então foi um grupo bem amplo que a gente coordenava, a gente direcionava, mas o debate era muito intenso. Aí o guia teve um processo de consulta pública, né? Ele ficou em consulta pública durante um período. Recebemos várias contribuições nessa consulta pública, mais de 2.000 e tantas contribuições. Olhamos cada uma delas, alteramos o que era razoável, o que era viável e o que fazia sentido alterar. Foi modificada a versão do guia após a consulta pública para depois ser publicado em 2014. Perfeito. E aproveitando, enfim, o guia já faz quase 9 anos que foi publicado, né, a segunda edição, e ainda está como documento, entre aspas, mais atualizado relativo a esse tema, e mais relevante, eu diria. E eu queria aproveitar para perguntar exatamente sobre qual é essa classificação que está presente no guia, que usa como alicerce no guia, porque, enfim, eu suspeito que muita gente talvez conheça, mas eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque, de certo modo, ele tem esse papel evolucionário de pensar a alimentação não só como um monte de nutrientes que vai encaixando, né? Ele é muito mais do que isso que eu acho que também é muito lindo do guia. Então, se você puder comentar um pouco da onde que surgiu essa Então, classificação. eu acho que são duas coisas, né? Assim, o guia tem a base dele é a classificação, assim, no sentido de recomendação alimentar, né? Então, essa recomendação dos alimentos é baseado nessa classificação, que chama nova, que eu vou detalhar. Mas o guia é mais que isso, né? Eu acho que ele usa a classificação, as evidências científicas geradas, né, pela classificação para fazer a recomendação da alimentação, mas ele vai além disso, né? Porque ele vai sobre outros aspectos que não só o alimento, né? Não só, mas da relação ou da construção de uma refeição, de um contexto alimentar. A gente brinca, diz que o guia foi pensado em três grandes eixos, né? Para o corpo, né? Então, assim, pensando nessa situação de melhora da alimentação para você ter uma vida mais saudável, né? Você ter uma vida mais longa e com qualidade, né? E tem um outro lado que a gente brinca que é para a alma, né? Então, assim, o guia tem todo o aspecto cultural, emotivo, social do ato de comer, né? Então, assim, ele traz tudo isso, que foi uma sacada e uma coisa muito importante, né? E que só era possível fazer isso quando a gente está falando de alimentos e não de nutrientes, né? Quando a gente está trazendo a alimentação mesmo como até uma coisa cultural, né? A alimentação é muito cultural, né? Muito importante a cultura para se alimentar. Então a gente diz que ela é para o corpo, para a alma e para o ambiente, porque o guia traz uma pegada de sustentabilidade, ele aborda algumas questões de agricultura familiar, de você sempre procurar o alimento que é produzido mais próximo do teu domicílio, você considerar a diversidade alimentar. Então, assim, eu acho que por isso que eu digo, ele tem uma visão holística do que é alimentação, ele dá conta de todos esses aspectos. Mas eu acho que o fato de trazer a classificação de alimentos, foi um diferencial e eu não sei se você sabe, mas assim, a gente publicou o guia aqui, ele foi muito premiado, né, mundialmente premiado, e depois que a gente publicou aqui o guia, tiveram vários países que seguiram o Brasil e usaram a classificação dos seus respectivos guias, vários. Equador, Uruguai, a França, Israel, enfim, tem vários países que seguiram a mesma linha. O que é a classificação de alimentos nova?
A classificação de alimento novo é uma classificação que divide os alimentos conforme o grau de processamento e o propósito desse processamento. Ela divide os alimentos em 4 grupos. O grupo 1 é o in natura ou minimamente processados, que são os alimentos como eles são na vida real, é como você retira eles da natureza e você simplesmente faz algum tipo de processamento, mas para que ele vire comestível, você tira a casca, você congela, você desidrata, mas são todos processamentos que fazem com que os alimentos fiquem mais fáceis de ser consumidos e que prolongue de uma certa maneira o tempo de vida desses alimentos, né? É o alimento puro e simplesmente. Os processamentos que eles são submetidos não incluem o acréscimo de nenhuma substância a eles, né? Isso é o grupo 1, grupo in natura ou minimamente processado. Nesse grupo entram as frutas, vegetais, leguminosas, feijão, farinha, todas as carnes, leites, ovos, grãos, enfim, ele é um grupo bem amplo com um alimento de verdade, com um alimento como a natureza nos fornece. Esse é o grupo 1. O grupo 2 é o grupo de ingredientes culinários processados. Esses alimentos são submetidos a processamentos, às vezes, extremamente intensos, mas a característica desses processamentos é que é sempre uma extração, né, de um alimento principal, mas o que é importante aqui é o propósito desse processamento, né? A indústria de alimentos faz esses alimentos para possibilitar com que você cozinhe em casa. São ingredientes culinários e que você, com o uso dos alimentos do grupo 1, com os alimentos do grupo 2, os dois em conjunto, fazem o que a gente chama de preparações culinárias, né? Esses alimentos do grupo 2, eles têm uma outra característica, que eles não são consumidos sozinhos. Ninguém consome óleo, açúcar, sal, manteiga. São alimentos que você precisa de alimentos do grupo 1 para conseguir consumi-los. Então, os dois juntos, eles fazem as preparações culinárias que deveria ser a base da alimentação de qualquer população. Aí o terceiro grupo de alimentos é o grupo de alimentos processados. O grupo de alimentos processados nada mais é do que a junção do alimento do grupo 1 com o alimento do grupo 2, só que ao invés de você fazer na sua casa, quem faz isso para você é a indústria de alimentos. Então você já compra o alimento, ele já está pronto, ele já tem os alimentos do grupo 1 e 2. Então entram os queijos, né, que já tem o leite e o sal, entram os pães mesmo, frescos, né, o pão francês, que também já tem, que entra o óleo, a água, a farinha, que são só alimentos, mas todos os ingredientes desses alimentos processados são ingredientes conhecidos. Você olha a lista de ingredientes e você sabe do que se trata. Não tem nenhum nome que você desconheça, que você não sabe por que está ali ou qual a função dele nesse alimento. E o grupo 4, que é o foco da classificação, né, que é o grupo que está associado a vários desfechos em saúde e a deteriorização da qualidade da dieta, são grupos de alimentos ultraprocessados que a gente chama. O que são esses alimentos ultraprocessados? Na verdade, são quase que formulações industriais, né, que tem geralmente quase nada de alimentos do grupo 1, é muito pouco que tem, se tem é muito pouco. Tem alguns ingredientes culinários, mas em sua grande maioria eles têm alimentos que você nunca viu na vida, não sabe do que se trata, então são ou alimentos, ou tipo açúcar invertido, gordura modificada, xarope de milho, glicose, enfim, são coisas que você não tem uso doméstico, você não consegue reproduzir esse alimento na tua casa. E ele sempre tem o que a gente chama de aditivos cosméticos, que é uma classe de aditivos com funções que não preservar o alimento, mas alterar algumas funções organolépticas. Então, assim, eles alteram cheiro, sabor, textura. Então, entram os corantes, os emulsificantes, os realçantes de sabor e assim por diante, né? Então, assim, como esses alimentos
não tem alimento, né? Então, assim, você não tem laranja, então você precisa do sabor artificial de laranja. Esse grupo de alimentos ultraprocessados, ele faz muito mal à saúde, isso já não é mais questionável, assim, já está explícito, já tem estudos no mundo inteiro que associam esse tipo de alimentos à ocorrência de obesidade, sobrepeso, do diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, alguns tipos de câncer, mortalidade por todas as causas. Enfim, tem assim vários desfechos em saúde. Agora tem vários desfechos mentais aparecendo. Então tem demência, depressão, perda cognitiva. Isso assim só aumenta o rol de doenças que estão associadas ao consumo desse tipo de alimento. E juntando agora assim, um pouco da ideia que você falou quando você falou da criação do guia, e também com as informações que você trouxe sobre o guia, eu fiquei pensando aqui, como o guia acabou ficando famoso, foi para outros países, acho que provavelmente trouxe maior visibilidade para essa questão alimentar mesmo. Você percebeu algum impacto em relação à indústria de alimentos mesmo ultraprocessados, ou é algo muito grande ainda que tem que ter muita luta ainda para chegar e conseguir realmente deixar de ser algo tão consumido, sabe? Então, Felipe, assim, a indústria de alimentos odeia a gente com tudo que você pode imaginar que eles são capazes de fazer. Eles tentaram impedir a publicação do Guia Alimentar da população brasileira. Eles adiaram o lançamento, pondo na mesa alguns tratos que a indústria tinha com o Ministério e disseram, se vocês publicarem, não vamos ter mais, né? Então, assim, é uma briga muito grande. Eles têm horror, a gente tem horror. Às vezes você vai em congressos de alimentação, né, pelo mundo, tem mesas só para atacar a gente. Assim, a função de pesquisadores bancados pela indústria que funcionam para questionar o inquestionável, porque agora eles já estão num ponto que não dá, é que nem, assim, a gente usa muito o exemplo do cigarro, né? A indústria do tabaco é uma indústria também super poderosa e na época que saíram os primeiros estudos da associação entre consumo de cigarro e câncer de pulmão, a indústria fez de tudo para dizer que aquilo não era verdade, que não tinha nenhuma evidência científica. E aí chegou uma hora que ela não tinha mais como fazer isso, né? Que era explícito. A gente está nessa situação, é explícita. A gente tem uma situação onde não há mais o que questionar. Os alimentos ultraprocessados fazem mal, já temos muita evidência no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, a gente tem evidência no mundo inteiro. Hoje em dia, a classificação de alimentos que foi desenvolvida aqui no país é usada no mundo inteiro, todo mundo usa, né? Então, assim, não dá mais para questionar, né? Agora, eles são muito fortes, eles têm uns lobbies enormes, não só no Brasil, como em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o guia alimentar deles nem menciona ultraprocessado. Assim, não existe nem a menção desses alimentos, sendo que no país o consumo de ultraprocessado é quase 60% das calorias, da média de calorias do país. Ou seja, você tem no país gente que come 80% da alimentação ultraprocessada, né? Então, assim, é uma realidade muito diferente da nossa. No Brasil, a gente tem em torno de 20% do consumo, do total das calorias vem desse tipo de alimentos, né? A nossa média é em torno de 20%. Enquanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, a média é em torno de 60%. Né? Então, assim, é uma diferença importante. Então, assim, a indústria de alimentos, elas têm as mesmas táticas, né? Assim, a gente precisava fazer as mesmas coisas que foram feitas com o cigarro, por exemplo, né? A lei de antifumo, você não poder fumar mais em lugares fechados, você tem em todas as embalagens um alerta de que aquilo faz mal para a saúde, você ter proibição de patrocínios e propaganda de cigarro em televisão ou direcionada ao público infantil.
a gente precisaria ter uma conduta similar na parte de alimentação, né? O que a gente já tem? A gente agora tem o guia que endossa a classificação, que tem como principal mensagem evite o consumo de alimentos ultraprocessados, que é um ganho enorme. O guia, quando você tem um guia alimentar, ele também faz com que outras políticas seja realizada, né? Assim, então, por exemplo, o guia ela é a base agora, por exemplo, da política de alimentação escolar, assim, você teve, enfim, você tem um direcionamento, né, do país com a questão da alimentação. O que mais você teve? Você teve a rotulagem frontal, né, que agora a gente, no Brasil, em outubro, a gente passou a vigorar a rotulagem nos produtos processados ou ultraprocessados que são ricos em nutrientes chaves e nocivos, né, como açúcar livre, né, gordura saturada, gordura total e sódio. E você tem... Só que assim, no Brasil, por exemplo, a rotulagem, se a gente pega a rotulagem, o que passou, o que a Anvisa permitiu passar, foi uma lupazinha, né, pequenininha, de um tamanho bem pequeno, alertando alimentos com excesso de gordura, excesso de sódio, né? Você pega no Chile, por exemplo, que também passou uma legislação sobre isso, ele tem aquele hexágono enorme, grande, hexágono. Por que o hexágono? O hexágono já está associado a um símbolo de pare, né? O pare do trânsito é esse hexágono, e com uma letra muito maior, né? Um tamanho muito maior, indicando que aquele alimento é rico em determinado nutriente. Enfim, foram várias coisas juntas. O Brasil está caminhando, né? Mas assim, a briga com a indústria de alimentos é muito grande, né? Porque esses alimentos é o que dá lucro para eles, porque são altamente baratos, porque eles quase não têm alimentos, né? Basicamente, o que ele tem é óleo e açúcar e alguns aditivos para fazer o sabor dos alimentos, e o que eles querem é que a população cada vez consuma mais, porque eles ganham com as pessoas comprando. Então, assim, os objetivos são tão antagônicos que fica inviabilizada essa conversa. Aí você fala assim, não, mas e aí? Será que a indústria não topa fazer uma reformulação dos alimentos? Assim, reformular do que com que, né? Assim, porque que eles reformulam? Eles tiram o açúcar e entopem de adoçante, entendeu? Qual é o benefício que você tem nisso, né? Eles tiram gordura e entopem de açúcar, ou eles tiram açúcar e entopem de gordura. Então, assim, se a reformulação indicasse ao tirar os aditivos e colocar alimentos de verdade, transformar os alimentos ultraprocessados em alimentos processados, seria ótimo, tudo bem, entendeu? Aí a gente falaria a mesma linguagem, mas não é isso que acontece. Então, a relação com a indústria não é uma relação amigável. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre as tradições alimentares e a comensalidade, que é o processo de comer. Tava pensando aqui assim, né, numa situação em que a gente está com muita fome e a gente precisa comer. Fiquei imaginando nessa situação, a gente senta, come rápido, faz as coisas, nem percebe, e quando acabou, é isso, né? E o guia, ele traz também essa questão, principalmente da comensalidade, né, que é todo esse processo na hora de comer, que não vai começar na hora que você come, mas também desde a parte que você vai produzir a sua comida, assim, né? Então, por que o guia dá esse foco nessas questões de onde você está comendo, como você está comendo, que ambiente, qual é a importância disso, né? É extremamente importante, assim, é aquilo que eu falei para você da visão holística do guia, né? Assim, uma refeição você precisa sentar à mesa, você precisa de talher, você precisa de prato, né? E você precisa sentar para comer, né? Esse lado é super importante, você parar para comer. Assim, outra coisa que é importante é você
comer sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Assim, você está conversando, você está comendo, você está interagindo, essa parte social da alimentação também é uma coisa super importante, mas você não está comendo despercebido, você sabe o que você está comendo, você está prestando atenção no que você está comendo. Agora, é óbvio que não é uma coisa que você vai conseguir fazer todo dia, tem um dia ou outro que você vai acabar comendo mais rápido e tal. Mas como recomendação, faz todo sentido você pensar em valorizar o aspecto cultural e social do ato de comer. Então, eu acho que foi super feliz trazer essa visão de alimentação com um aspecto mais amplo do que só alimento carregando nutrientes. Se alimento fosse só carregador de nutrientes, você fazia uma cápsula daqueles astronautas, dava para a população e estava resolvido, né? Assim, como se não tivesse nenhum prazer ou nenhum outro sentimento no entorno disso, né? Então, eu acho que é isso que a gente quis trazer, eu acho que é isso que foi importante trazer, sabe? E Renata, você pode falar pra gente um pouco sobre como o guia fala sobre essa parte do cozinhar mesmo, né? Isso de a gente se juntar, se preocupar com o que a gente está preparando para poder se alimentar melhor? Então, o guia traz isso, e eu acho que ele traz uma preocupação que era muito grande no nosso grupo. Nosso grupo é prioritariamente feminino, né? Somos muitas mulheres. E eu acho que tinha por trás do ato de cozinhar uma coisa meio machista, né? Assim, de tipo, como se fosse uma atribuição da mulher numa família fazer a comida ou fazer a refeição. Então, o que o guia tenta fazer também é isso, né? Mostrar que essa divisão de tarefas entre todos os membros da família é super importante na hora de fazer a alimentação, mas conhecer, assim, a gente tem algumas pesquisas do nosso grupo que mostra que você conhecer, você ter habilidades culinárias, você faz com que a tua família se alimente melhor. E eu acho que com o tempo, o cozinhar virou meio uma coisa meio mico, sabe? Assim, olha, teve uma época da vida que era assim, nossa, cozinhar não era uma coisa nobre. Você saber cozinhar era tipo, sabe, você não se glorificava, não era uma coisa. A gente precisa retomar a culinária. Eu acho que tinha que entrar, inclusive, nos currículos escolares, né? Assim, a criança deveria gostar de cozinhar, aprender a cozinhar. É muito, independente de ser menino, menina, se qualquer gênero ou sexo que a criança resolva ter, aprender a cozinhar é super importante, né? Assim, eu acho que é uma questão que deveria ser abordada em todos os momentos. E, assim, dá trabalho, você perde tempo, dá trabalho, você perde tempo, o guia reconhece que isso é um obstáculo, o tempo que você leva é um obstáculo, mas será que a tua alimentação não merece uma dedicação do seu tempo? Eu acho que vale avaliar que talvez mereça, né? Eu acho que merece. Então, assim, eu acho que é importante que isso seja distribuído em todas as pessoas da família, que não se concentre em uma pessoa, seja mulher, seja homem, mas não se concentre, e que seja uma coisa prazerosa, mas vai tomar um tempo, né? Sempre toma um tempo. Sim. Considerar esse tempo não como uma perda de tempo, mas como vai ganhar muito na sua alimentação e qualidade de vida, né? Exato. Tem essa também. Eu também queria fazer uma pergunta, Renata. Porque assim, esse guia ele é pensado toda essa questão da alimentação e algo muito grande, né? Vocês pensaram em todo o Brasil, assim, né? Então, são culturas diferentes, tradições diferentes, as comidas são diferentes. No seu ver, assim mesmo, você acha que o jeito que o guia foi feito, ele consegue abranger, assim, as diferentes culturas que tem no Brasil? Então, a gente tem toda a conta disso, né? A gente sabia que isso seria um desafio, ainda mais do Brasil, que é um país que tem diferentes...
a cultura alimentar é muito diferente de região para região, né? A gente tem uma característica bem marcante com relação a isso. O que a gente tentou fazer, como eu disse, a gente tinha na mão a pesquisa nacional, né, a pesquisa de orçamento familiar, que é nacional, representa o país inteiro, a gente tem todas as cidades, todas as regiões, e tem uma parte dela que era o consumo alimentar desses brasileiros, né? E o que a gente procurou fazer para dar conta disso, né? Porque para dar conta de considerar os alimentos regionais, né? Sei lá, o feijão no Rio de Janeiro é feijão preto, feijão em São Paulo é feijão marrom, o feijão na Bahia é o fradinho, e assim vai, né? Cada região tem a sua característica. O que a gente tentou fazer é, vocês vão ver no guia que você tem essas fotos dessas alimentações. E essas fotos era exatamente para considerar a cultura regional, né? Então, assim, por exemplo, você tinha a foto do café da manhã em São Paulo, que era um pãozinho francês com leite, café com leite e queijo ou em uma fruta. Então, a gente pegou um café da manhã de um indivíduo da região sudeste, por exemplo. Então, a gente tem café da manhã, por exemplo, que é um cuscuz com ovo, que é claramente um café da manhã do Nordeste ou do Norte. Então, assim, a gente tentou fazer isso, né? Pegar a diversidade alimentar que o país tem e valorizar isso, porque eu acho que isso tem que ser valorizado, entendeu? É muito bom você ter essa cultura diversa, né? Você poder consumir. E, assim, não existe uma construção certa. Ah, não, o certo é você comer arroz, feijão, arroz... É isso, né? O certo é você comer o que a tua cultura associa a tudo, né? Ao prazer, ou você, um alimento que é próximo de você, que foi cultivado ali próximo de você. Então, tem alguns aspectos que foram super importantes e que eu acho que a gente conseguiu contemplar, né? Eu acho que, assim, o nortista que abre o guia, eu acho que tem alguma daqueles quadrinhos que ele se identifica. Nossa, isso aqui é como eu costumo tomar café da manhã, né? Então, eu acho que isso foi super importante, né? Eu acho que abranger todo o país, todo o espectro do país, foi uma coisa muito importante do guia, né? Eu acho que a gente comunica. A classificação nova, uma das coisas, quando a gente teve o desafio de transformar uma ferramenta de uso científico para uma recomendação de uso de saúde pública, né? Foi um desafio muito grande, mas nesse momento a gente percebeu que a classificação nova tinha uma facilidade de comunicação muito maior. As pessoas entendem muito mais quando você fala de alimento do que quando você fala de nutriente. Ninguém sabe que... Você fala assim, gordura saturada, muito bem, aonde que tem? Né? Em que alimento? Não interessa muito. Você está entendendo? Assim, a gente começou a perceber que a comunicação também era mais fácil quando a gente falava de alimentação com alimentos mesmos e não mais com nutrientes. Acho que foi muito bom. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre alimentação dentro do ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Então, Renata, a gente sabe, né, que nas escolas já existe programas de alimentação, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que diz, né, o que a escola, o que os alunos precisam comer, quais nutrientes são necessários e outras informações importantes, né. E pensando assim no papel do guia, você acha que ele está conseguindo ter esses impactos para melhorar? Porque muitas vezes a gente recebe até notícias de que a escola cortou alimentos naturais para receber outros tipos de alimentos mais processados, ou a sobremesa está mais precarizada. Enfim, sempre a gente percebe essas notícias, né, de precarização da comida para os alunos, né,
E a gente sabe que os alunos estão em formação, eles precisam se alimentar bem e tal. Então, como que o guia está conseguindo atingir principalmente essa questão do aluno da sala de aula, né? Então, vamos lá. Eu acho que não é só o guia, né? Eu acho que o Brasil tem uma coordenação de políticas de alimentação e nutrição super ativa, né? E a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um dos melhores programas de alimentação do mundo, né? Assim, a quantidade de refeições que o programa fornece é gratuita para as crianças que estão matriculadas, é uma coisa, assim, enorme. E o programa de alimentação escolar, ele é muito bom, né? Assim, ele tem várias regras que consideram a qualidade da alimentação dessas crianças, né? Assim, então, ele tem essa regra de 30% do valor tem que ser investido em alimentos regionais, assim, então ele favorece a agricultura familiar, a agricultura regional. Depois da publicação do guia, saiu um decreto que determina que as escolas só podem investir 20% do total do orçamento de alimentação escolar em alimentos processados e ultraprocessados, não pode ultrapassar de 20% do valor que eles recebem. Tem uma lista de alimentos que são proibidas, que você não pode adquirir de forma alguma, entre refrigerantes, biscoitos recheados, bolos com cobertura ao recheio, salgadinhos de pacote. Tem uma lista de alimentos que é proibido comprar e tem uma regra de que você não pode oferecer nenhum tipo de alimento ultraprocessado para as crianças menores de 3 anos, nem individualmente, nem como parte de uma refeição, né? Agora, além disso, eu acho que um outro ponto que a gente precisa se debruçar no sentido de políticas públicas, né, é a regulamentação das cantinas escolares, né? Então, a gente tem vários trabalhos que mostram que a exposição das crianças aos alimentos vendidos na cantina pioram a qualidade da alimentação dessas crianças e a gente não tem no Brasil uma lei federal que regulamente a venda de alimentos nessas cantinas, né? E é um contrassenso, porque assim, a criança está num ambiente que teoricamente é um ambiente que deveria ser protegido e está exposta a um alimento que é um fator de risco para ela, né? Mas eu acho que sim, se não fosse o guia, se não fosse a classificação nova, ou se não fosse a gente trazer essas evidências de alimentos ultraprocessados, a gente talvez nem estivesse discutindo isso aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa... Assim, tiveram várias mudanças também nos materiais escolares, né? A Palavras deve saber bem disso, né? Era isso que eu ia comentar, exatamente nisso. Nos livros que estão sendo impressos para as escolas públicas, nos livros didáticos, a quarta capa usualmente tinha o hino nacional, ou algum outro material, mas agora tem um encarte sobre evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o guia, de certo modo, o guia na prática, aquilo ali é o guia explícito. Então, é realmente muito interessante. Eu acho que também, por isso que a discussão está cada vez mais aumentando, e para a gente também é super relevante, super interessante estar discutindo sobre isso do ponto de vista da escola, porque isso está entrando na escola com uma força muito grande, pelo menos do ponto de vista de política pública. Tem que ser a forma que tem que entrar, porque não tem outra, de certo modo, né? E essa dualidade que você citou da merenda, vamos dizer assim, e da cantina, eu acho que é extremamente crítica. Eu acho que essa é a próxima fronteira, talvez. Não, e assim, você tem a cidade de São Paulo, por exemplo, as escolas públicas não têm cantina, né? Elas não têm cantina. Então, assim, as municipais, né? Porque tem uma lei que proíbe que elas tenham cantina, né? Então, assim, eu não sei se a gente precisa chegar ao extremo de falar, ó, não tenha mais cantina. Talvez nas escolas públicas isso faça sentido, já que você
tem uma oferta alternativa de alimentos, né? E que nas privadas isso não acontece, né? Às vezes as crianças não têm uma alimentação né, fornecida pela escola ou adequada e tal. Mas ela precisa, a cantina, ela vende prioritariamente alimentos ultraprocessados. Prioritariamente. Então, eu acho que é crucial, é um dos pontos que a gente precisa avançar. E outro ponto que a gente precisa avançar no país, que não é necessariamente relacionado com escola, mas com a população que frequenta a escola, é a regulamentação de propaganda de alimentos ultraprocessados para as crianças e adolescentes. Assim, se você pegar um canal desses que passam só desenhos animados ou só programas infantis, vocês vão ver que no intervalo que tem de comercial é só de alimentos ultraprocessados. E essas crianças não têm discernimento para saber que aquilo não faz bem para elas, né? Assim, eu acho que nós, como os pais, a gente não ia achar bom se tivesse tendo uma propaganda de cigarro no horário infantil, né? E eu acho que falta um pouco se conscientizar que os alimentos ultraprocessados são quase um cigarro para essas crianças, né? Fazem muito mal, né? Então, eu acho que isso é um passo que a gente ainda está um pouco tímido, mas que a gente precisa avançar. E, Renata, a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças de escola pública acabam tendo a alimentação escolar, a merenda, como a única alimentação do dia. Como que você acha que a escola pode assumir o papel formativo nesse processo de alimentação? Como que o guia auxilia nisso? Para que os alunos que, infelizmente, só conseguem se alimentar na escola, né, consigam, ao longo do dia, se possível, consumir o mínimo de alimentos ultraprocessados. Então, na verdade, o problema aí é maior, né? A criança só conseguir se alimentar na escola e uma vez por dia, né? Eu acho que aí é um ponto muito particular, né? Muito que eu acho que não dá para atribuir à escola essa responsabilidade do restante da alimentação da criança, né? Eu acho que isso é um pouco além de um programa de alimentação escolar. Isso tem que ser um programa de social mesmo que o Ministério tem que abarcar, né? Eu acho que com Bolsa Família, que agora vai atrelar o benefício com alguns deveres que os pais têm que cumprir, né? Então, assim, eu acho que não dá para você fazer atribuir à escola esse dever, né? Eu acho que se a escola der conta de mostrar para a criança o que ela deveria comer ou fornecer alimentos saudáveis durante o período que ela estiver lá e mostrar que aquilo que a criança deveria considerar uma alimentação saudável, eu acho que ela já está no papel dela, né? Para além disso, para esses casos específicos e reais, né? Isso eu acho que vai para além disso, né? Vai para além da escola e vai para esses programas de transferência de renda. E aí a gente tem, inclusive, estudos do Bolsa Família, né? Foram feitos logo no primeiro governo Lula, que a gente queria saber o que aumentava na compra de alimentos de famílias beneficiárias do Bolsa Família, comparadas com famílias na mesma situação de renda não beneficiária, né? E não era alimento ultraprocessado que a gente via de diferença, era comida mesmo, né? Era arroz, era feijão. Então é um pouco isso, eu acho, assim, sabe? Eu acho que eu não sei se dá para a gente atribuir à escola isso. Eu acho que a escola, ela vai um pouco além da escola, né? A gente tem que atribuir a um governo responsável que não permita que uma população não tenha à mesa a comida que ela precisa, adequada, né? Bem, antes de encerrar, então, vamos agora para o nosso momento Palavras do Dia, que a nossa convidada vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, Renata... Então, você sabe que isso foi uma coisa que eu tinha mais dificuldade, era isso, eu já tinha até falado pro Leandro. Mas eu vou ficar com a regra de ouro do guia alimentar, tá? Que prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias
a alimentos ultraprocessados. Acho que é um bom lema. Perfeito, acho que combina bem com o que a gente conversou também. E por fim também, queria saber se você gostaria de compartilhar alguma outra referência para alguém que se interessou nesse assunto da nossa conversa, pode ser filme, livro, artigo, enfim, qualquer outro conteúdo que você acha que pode agregar para alguém. Se lembrar agora, fique à vontade aqui também. Assim, uma coisa que eu acho que vale a pena ler, se quem não leu ainda, é o próprio guia, né? O guia é uma leitura gostosa, uma leitura fácil de ler, né? Ela tem uma linguagem leiga, né? Ela não é uma linguagem rebuscada. E o próprio guia tem um capítulo que, em todos os capítulos, tem um trechinho que fala assim: se você quiser conhecer mais, se aprofundar mais, leia as seguintes referências. Então, eu acho que isso é um bom caminho, sabe? Assim, eu acho que a pessoa lê lá e a cada capítulo que queira se aprofundar, ela tem a possibilidade de encontrar lá as referências que ela pode se aprofundar um pouco mais. E o guia está disponível no site do Ministério da Saúde, né? Então é super acessível. Tá disponível. Para download gratuito, tá lá no Ministério da Saúde. A gente publicou ele em 3 línguas, né? Em português, espanhol e inglês. E ele está disponível para download em todas elas. Perfeito. Então, queria aqui agradecer muito a sua presença, de ter tido essa conversa com a gente, de ter compartilhado muitas informações importantes. E realmente dizer que gostei muito dessa conversa e espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Então, muito obrigado, Renata. Eu que agradeço, foi uma delícia falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido responder o que vocês gostariam. Bom, muito prazer. E, por fim, também queria agradecer aqui a presença do Leandro e da Esther, né, que estiveram aqui com a gente, com as perguntas, com as falas, que ajudaram a conduzir todo esse nosso bate-papo. Então, Leandro e Esther, também muito obrigado aos dois. Eu só tenho que agradecer também a Renata por ter aceitado essa conversa. Eu não poderia terminar esse programa falando que esse programa me deu fome, porque a piada está a quilômetros de distância, mas enfim, a gente tem que fazer para fazer jus. Mas de novo, muito obrigado, foi uma conversa ótima, acho que é um tema extremamente relevante e eu acho que cada vez mais vai aumentar sua força, principalmente pelos embates que vão se ter aí, principalmente dentro da escola. E como a gente citou, a questão de ter no próprio livro a referência, eu acho que vai ser mais importante ainda, mais relevante ainda. Obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. Eu confesso que eu saio mesmo desse episódio com fome. Um pouco pensativa também sobre a minha alimentação. E acho que foi um assunto muito interessante para todos, né? A gente precisa realmente cada vez mais prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo. Eu acho que a alimentação é o principal para a nossa saúde. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e o seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavraseducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!